Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão do dia 13 de julho de 2016, quarta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje um dia bem agitado. O comecinho do pregão parecia que ia ser um dia chato, mas depois várias coisas aconteceram. Foi um ótimo dia de day trade, que destruiu no day trade de novo. Vamos lá. Índice Bovespa, uma alta de 0,63%, né, depois de ter tido um início de pregão baixista. Se vocês assistiram o Farol de ontem, né, a gente discutiu o fato do índice ter alcançado a resistência, né, ter se aproximado da máxima do ano, não ter tocado ela, e da possibilidade, né, do mercado corrigir no pregão de hoje, principalmente por conta do candle de ontem, que com uma boa distância para a média móvel de 21 períodos, parecia aí uma estrela cadente. Eu tentei mostrar para vocês que a minha percepção de mercado é que o mercado poderia até desenvolver algum movimento corretivo. Ficava obviamente difícil dizer qual poderia ser a extensão desse movimento corretivo exatamente, mas provavelmente seria uma correção rápida. Se tivesse uma correção no pregão de hoje, provavelmente seria uma correção pendendo mais para o intraday, tá? Para depois o mercado voltar. E se essa correção se estendesse para 2 pregões, também provavelmente o mercado logo retomaria o movimento de alta para testar mais claramente essa região aqui. Tá? Então, é claro que a gente estava numa zona muito perigosa e seguimos numa zona muito perigosa para se pensar em compras, mas me parecia também ainda perigoso, arrojado demais, prematuro demais a gente começar a pensar em vendas de forma, né, mais abrangente. A gente teve que é o cenário de venda que ficou um pouco mais claro, em especial o da CEMIG, que a gente abriu venda ontem, né? Tanto pelo método Leandro quanto pelo método Bizzi. O método Leandro, a execução já foi no fechamento, um pouco antes do fechamento de ontem. Essa operação já está quase no alvo de curto prazo, na RP, né? E para o método Bizzi, infelizmente, o mercado pulou. Mas tem outras oportunidades, né? Tipo Eletropaulo, vamos discutir ela depois. Bom, e no final das contas o que a gente teve foi exatamente o que eu estava pressentindo. A gente teve um pregão inicialmente corretivo e que depois virou de forma bastante intensa e o mercado fechou praticamente na máxima. Eu acredito que para o pregão de amanhã, quinta-feira, a gente deva continuar neste movimento de alta, tá, para estressar a máxima do ano. Tá? Se vai romper ou não, eu não sei. Mas se romper, não vai ser confiável esse rompimento, porque o mercado realmente está sobrecomprado. Tá? Então, por mais que eu tenha uma expectativa que o mercado vá romper a máxima do ano, tá, e vai ir embora, é que a gente está entrando num ciclo de prazo maior altista, por mais que eu tenha essa percepção, no curto prazo, né, o mercado não consegue sustentar essa alta dessa forma. Se a gente fizer a extensão alternada desse movimento, e alguns vão entender esse movimento aqui como um mastro bandeira, né, a gente tem o alvo da extensão alternada, né, exatamente, ou quase exatamente na máxima do ano, lá em 55 mil pontos. É muito difícil que o mercado passe desse ponto, se passar, que se sustente acima deste patamar. Ok? Vou dar uma olhadinha no gráfico do mercado americano, depois a gente volta para o nosso mercado olhando o gráfico futuro. Tá? Então, o índice Dow Jones ontem estava testando a máxima histórica, inclusive, né, formou uma nova máxima histórica. A expectativa para o pregão de hoje era de alta, porque não havia nenhum sinal de reversão. E tivemos uma alta, mas muito sutil hoje, é um candle de dúvida, mas que ainda não me convence para uma venda. Tá? O mercado americano pode assistir nesse movimento de alta. Vamos olhar aqui o gráfico do S&P 500 futuro. O S&P 500 futuro já ontem conseguiu produzir o rompimento do topo histórico, né? E também sinalizava continuidade para o movimento de alta hoje. A gente teve um dia de dúvida, uma variação praticamente nula. A gente já teve algum nível de correção no intraday.
E, bom, talvez o mercado ainda siga em alta, mas aqui também já temos aí os primeiros sinais de mercado um pouco cansado. Mas eu acho que o mercado vai continuar indo embora. Uma vez agora que rompeu esse topo histórico, eu acho que vai embora sim. Tá? Vai ser muito importante avaliar como vai ser a correção que em algum momento vai vir, ou sendo mais correto, em que algum momento virá. Né? Se ela for fraca, é porque o mercado americano vai aprofundar, né, nessa região desconhecida acima do antigo topo histórico, e isso com certeza vai impactar nosso mercado. Tá? Lembrando que várias fontes diferentes, analistas, etc., mundo inteiro, né, vinham dizendo que o mercado americano estava próximo de um colapso. Inclusive o Oliver Velez fez um evento sobre isso, que é um cara que eu respeito muito como day trader, e esse consenso é perigoso. O mercado conseguiu romper o topo histórico, e o único cara que eu ouvi falando explicitamente que era bobagem, que o mercado americano ia corrigir, foi o Larry Williams, que esse sim acho que é o cara que mais conhece de mercado vivo no mundo. Né? Inclusive ele deu uma entrevista num programa de TV norte-americano dizendo exatamente isso. Todos os analistas estão dizendo que o mercado americano vai para baixo. Eles estão errados. O mercado vai continuar subindo. Não tem por que o mercado ir para baixo. Tá aí. Então eu acredito que o mercado americano vai intensificar essa alta. Talvez se a gente tiver uma correção muito forte, voltando aqui para dentro, ficar com uma cara de rompimento falso, daí a gente muda a expectativa. Mas, por enquanto, nada sugerindo. Em especial, a forma como o mercado reagiu à queda do Brexit. Essa pancada para baixo, na minha leitura, é todo mundo aproveitando aquele evento para se posicionar frente a esse cenário de mercado americano implodindo. E todos esses caras agora estão com abacaxi nas mãos, tendo que desmontar posições, isso deve carregar o mercado para cima. Tá? Vamos voltar para o nosso gráfico do índice Bovespa. Tá? Vamos olhar o gráfico do mini índice. Então ontem ficou um candlezinho meio feio. Tá? Era esperado, era bem possível algum tipo de correção, como eu mencionei, e o mercado fez essa correção e foi curta mesmo e fechou na máxima, inclusive. Tá? Então a expectativa para amanhã é a continuidade do movimento de alta. O nosso fechamento ontem era este. Então o mercado já fez algum nível de correção no intraday de ontem. Hoje abriu totalmente perdido, oscilando em torno da linha d'água. Depois de umas 3 horas de negociação, a gente definiu aqui uma estrutura que foi rompida para baixo. A gente avaliou isso aqui lá no LS Live. Eu não quis fazer venda. O mercado me parece sobrevendido no gráfico de 5 minutos. A gente estava próximo à média móvel de 200. Foi nos 5 minutos? Não tinha média móvel de 200. Mas enfim, a gente não quis fazer a operação na ponta vendedora e o mercado acabou virando. E está com cara de prosseguir no movimento de alta. Agora o suporte relevante está aqui nos 54.400 pontos. E existe um suporte intermediário nos 54.880 pontos. Tá? Mas essa alta não deve ter vida longa. Ok? Legal, nós já falamos do mini índice, né, em todas as periodicidades. E já falamos sobre o mercado americano. Vamos falar sobre o dólar. O viés do dólar é de queda, né, mas a forma como o dólar se comportou nos últimos dias estava me sugerindo até que provavelmente ele faria um movimento de contração. Nesse sentido, por hora, eu errei. Hoje a gente teve um dia direcional de queda, tá? Mas ele não foi fácil de identificar. Não teve uma brecha muito clara para entrada, apesar do candle grande fechando próximo da mínima. Tá? A expectativa continua sendo de queda, mas eu continuo não vendo brecha óbvia, fácil para posicionamentos do dólar. Mas a orientação é de baixa. Então essa foi a forma como o mercado se comportou no intraday, olhando aqui o gráfico do mini índice, um gráfico de 15 minutos. O início do dia foi em cima da linha d'água, não encaixou então nos setups que a gente costuma operar, deu essa pancada para baixo, ele respirou e depois essa pancada aqui. Se tivesse alguma brecha um pouco mais clara, seria esta barra aqui com a barra de ignição depois de ter testado a linha d'água, mas fica mais fácil de falar agora, na hora não ficou assim tão óbvio. Tá? Então eu sigo um pouco afastado do dólar, mas entendo um viés mais baixista para ele. Em relação ao juro, o juro
teve um dia de queda, o gráfico está completamente definido, pelo menos no DI1F18. Nós temos como estruturas aqui a faixa de 12.460 sendo suporte e a faixa aqui dos 13.000 pontos sendo resistência. A gente está no meio dessa amplitude, não há absolutamente nada a fazer, o melhor é ficar de fora. Muito bem, pessoal, hoje a gente passou por esses gráficos aí que nos norteiam e a partir de hoje a gente começa a mudar um pouco a forma como a gente distribui essas informações aqui da LS Análise, né? Esse início de farol fica aberto para todo mundo, mas onde a gente vai falar das operações mesmo e dos papéis, das ações, isso vai ficar dentro do nosso site. Se vocês estão por fora, não sabem como chegar lá, deixa eu ajudar vocês aqui. O nosso site é lsanalise.com.br, ele já está funcionando há mais de mês, a gente deixou ele completamente aberto. E agora o restante do farol, a gente vai falar de uma série de papéis, está aqui dentro da plataforma, então venham aqui, cliquem em acessar, entrar. Se vocês devem ter um cadastro conosco, se não, façam. Uma vez dentro, acesse a plataforma e vocês vão chegar nesse ponto aqui onde tem o farol LS Live. Tá? Se vocês não têm acesso, entre em contato conosco, vocês podem dar uma ligadinha para nós, podem mandar e-mail para relacionamento@leandrostormer, enfim, vocês podem falar conosco. Se vocês nunca usaram o site, vocês provavelmente vão receber um acesso. E tem essas duas regiões aqui, né? O farol que vocês estão acostumados, esse aqui era o farol de ontem, esses foram os papéis que nós falamos, tá? E o restante do farol está aqui. Essa que vocês estão assistindo agora é a introdução, o resto do farol está aqui e aqui são as operações, né? Por exemplo, com os pontos de entrada, etc., do farol de ontem. As operações estão abertas, operações finalizadas sempre do ponto de vista de swing trade aqui, tá? Aproveitando, tem o LS Live, né, que é onde a gente acompanha o mercado, né, nem sempre desde as 9 horas da manhã, mas idealmente a gente tenta ser a partir desse horário até o fechamento. Então aqui é o pessoal interagindo, se comunicando. Aqui são os destaques que a gente vai atualizando, principalmente na parte da manhã, o que chama atenção. As operações realizadas, aqui vai estar o vídeo comigo ao vivo explicando o que está acontecendo no mercado, né, dando as recomendações. Hoje foi um dia bem bom, eu mencionei para vocês, em especial Gol, né, a gente pegou um trade aí de 5,7% no intraday, e o IBR4 a gente pegou um trade de 7% no intraday, né, o que compensou um stop que a gente tomou em Gerdau no início do dia e um stop muito barato em Elet, tá? Enfim, então essa aqui é a plataforma. Eu faço então esse convite a vocês de agora sair aqui do YouTube, migrar para o nosso site e se acostumar a assistir o farol por lá, ok? Então fico por aqui, até a próxima.